Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi uma infinidade de possibilidades. Você pode encontrar matéria-prima em tudo quanto é canto, você pode conversar com um monte de gente. Eu falei, não, eu preciso de um espaço, um lugar que eu consiga conversar com as pessoas e entender. A história da bicicleta na minha vida foi uma frustração. Foi uma alegria quando entrou e depois, dias depois, foi a maior frustração da minha vida. E sempre sozinha. Eu nunca consegui trabalhar com muita gente. A parte de criação, eu sempre precisei de muito silêncio e concentração. Não tinha grana para comprar tecido. Eles usavam saco, que vinha milho, que vinha farinha, para fazer a roupa para eles irem para a escola. E quem costurava era a minha bisavó. Minha avó costurava, minha mãe costura. E antigamente a máquina de costura era presente de casamento, então toda mulher tinha que ter uma máquina de costura em casa. E eu fui uma exceção. E eu ficava puta, porque minha mãe enfiava todas aquelas coisas de costura dentro do meu quarto e eu nunca tinha o meu espaço. Meu nome é Thelma Zanata Garcia e eu sou o Ciclo Costura. Se eu sou feliz com o que eu faço, posso sorrir mais? Eu nasci praticamente no meio das máquinas de costura. As pessoas vêm cá me contar o que é que elas precisam para ela e para a bicicleta. Cada produto é diferente um do outro e tem a personalidade de cada um. O foco hoje maior do Ciclo Costura é desenvolver projetos para as bicicletas antigas de lá de trás, de 40 anos, 30 anos atrás, tentando ser o mais fiel possível do que eram feitos naquela época. Tem mais bicicleta em casa do que gente. A pessoa chega aqui, eu quero um bonezinho, mas eu não quero um bonezinho igual aquele lá que tem a marca estampada aqui e ali. Eu quero uma coisa minha, com a minha identidade. E aí eu percebi a necessidade das pessoas realmente em ter um lugar para guardar suas ferramentas, para poder pedalar, para cobrir do sol, para proteger do vento, para colocar ali a sua roupa, para ir trabalhar. E eu estava dormindo, minha mãe estava costurando. Eu ia fazer alguma atividade de escola, minha mãe estava costurando. E eu sempre com aquele barulhinho da máquina de costura o tempo todo. E eu via ela fazendo as coisas, só que eu nunca tive interesse em pegar na máquina de costura. Porém, quando chegou um momento da minha vida, deu um estalo, eu passei numa feira de antiguidades e vi uma máquina de costura e eu falei, putz, eu vou levar essa máquina de costura para casa. Quando eu vi, eu já estava costurando já fazia mais de 10 anos. Eu comecei costurando para as grandes marcas. Achei que aquilo não se enquadrava com o ponto ideológico da coisa. E aí eu recebi o nome de desconstrutora da moda. Foi onde eu me encontrei. Eu já tinha um volume grande de gente pedindo socorro na área da costura. E aí quando eu vi, eu já estava com ateliê e aí já estava costurando muito. E eu falei, é isso que eu quero. Sair dessa coisa da futilidade da moda e me embrenhar nessa coisa da herança genética com máquina de costura e a minha paixão por bicicleta.
Meu pai chegou com 3 bicicletas em casa e aí a gente dormia com as bicicletas, porque era uma coisa, uau! E um dia ele resolveu sair para andar de bicicleta e aí deu assim uns 10 minutos, volta meu pai todo arrebentado, pegou e jogou a bicicleta num quartinho dos fundos. Quando a gente foi entrar dentro do quartinho dos fundos para pegar a bicicleta, cadê as bicicletas? Meu pai sumiu com as bicicletas. Só depois de muitos anos trabalhando que eu fui adquirir uma nova bicicleta. E aí eu consegui unir essa coisa da costura e uma das minhas paixões, que é a bicicleta. E hoje eu tô aqui já desde 2012. Eu já estava fazendo os bonezinhos, bolsas de guidão, os alforjes. E tinha uma galera usando as coisas que eu comecei a costurar. Eu ganhei esse nome do meu esposo. Ele é um ciclo. Além dessa coisa de você desenvolver os projetos de costura para o ciclista, tem a coisa do ciclo de reaproveitamento, que é a gente poder destinar ou reutilizar um material que seria descartado de qualquer forma, para isso não virar lixo. Então eu comecei a pedir para os ciclistas que vinham para cá, olha, não joga fora aquele pneu. E aí eu comecei a transformar os pneus de bicicleta em cinto, câmaras de bicicleta em bolsas, em gravata, para quem gosta da coisa do ciclismo clássico. E aí o pessoal começou a pedir, e hoje eu tenho falta desse produto. E aí a gente começa a mexer com uma outra galera, que é a galera que se preocupa realmente com isso. E eu adoro conversar com essas pessoas e adoro produzir para essas pessoas, porque são formiguinhas e aí vai espalhando e aí as pessoas vão tendo interesse em aprender. E o ciclo costura ele resgata um pouco isso, facilita na hora de poder ensinar para as pessoas nos lugares onde eu dou aula, para elas conseguirem costurar na máquina que elas têm dentro de casa. Então eu desenvolvo os projetos para facilitar a vida das pessoas e assim elas vão aprendendo e vão conseguindo passar isso tudo para não deixar morrer. A gente precisa passar essa informação. Eu sou muito feliz, não preciso ir muito longe para dizer o porquê. Primeiro que eu consigo fazer o que eu gosto. Mexer com bicicleta, andar de bicicleta, costurar para ciclista e costurar. E o mais importante é que eu não vou deixar morrer esse dom. Isso não vai ficar só para mim. Os sapateiros, os costureiros, eles têm vida útil. Chega uma hora que não enxerga mais, morre, não tem herdeiro, não tem para quem passar.